Essa é uma questão para ser pensada. Mas a Bíblia condena esta prática. Então vamos lá alguns textos. Atos 8:1. E depois Atos 13:6. E depois uma outra pessoa já veja Apocalipse 21:8. Atos 8:11. Desculpa, não é 1, Palmino. 8:11. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Artes mágicas ou bruxaria, né? Então há este caso aqui citado lá em Atos de uma pessoa de Simão, né, o mágico, o bruxo, né, em outra palavra, que fazia determinadas coisas para enganar as pessoas. 13:6. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus. Nós já falamos sobre esse texto no início, quando vimos, né? Então esse judeu mágico, né, bruxo, que usava de mandinga, né, para enganar o povo. Apocalipse 21:8. Então a feitiçaria, a bruxaria, no caso aqui, ela não acha lugar, o seu praticante não achará lugar no reino de Deus, mas sim no lago de chamas, né, aos quais Deus enviará o diabo e os seus seguidores. Outra prática ligada à feitiçaria é a prática da adivinhação. A prática de prever o futuro, que pode ser feita através da leitura das mãos, através da consulta do horóscopo, né, da astrologia, do tarô, dos búzios, da cartomante. Uma prática muito comum na antiguidade era matar uma pessoa, um animal, abrir o ventre e fazer a leitura do fígado, né? Para onde o fígado caísse significava alguma coisa. Dizem que muitas das profecias de Nostradamus são realizadas a partir deste tipo de previsão. Isso também é chamado de necromancia, né? Então as pessoas faziam esse tipo de leitura. Nós conhecemos uma família árabe que eles faziam a leitura da sorte deles que eles não tomam café. Vocês sabem disso, que árabe não toma café. Eles tomam café e no final fica a borra. Eles conseguem fazer lá uma leitura da borra para definir o futuro, né? Então eles têm práticas como estas, né? A Bíblia condena a prática da adivinhação, seja ela qual for. E nós vamos ver alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. Alguém abre em Deuteronômio 18:10. Alguém em Isaías 37:13. Alguém em Isaías 47:13-14. Uma outra pessoa em Ezequiel 21:21. E por fim, aliás, Atos 13:6 nós já lemos, né? Nós já lemos, então vamos ler de novo. Deuteronômio 18:10. Quem encontrou, lê legal. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Então aquele povo lá, ele está frito, né? Até o povo as pessoas utilizam para tentar adivinhar o futuro das coisas, né? O povo, lá que vocês viram na Copa do Mundo, estou me referindo, tá? Então o texto fala claramente sobre prognosticador e sobre adivinhador. Há pessoas que vivem adivinhando as coisas, né? É uma prática condenada biblicamente. Isaías 37:13. Isaías 37:13. Está errada essa referência. Eu tinha lido essa referência, está errado mesmo. É 47:13-14 mesmo.
Essa é uma prática largamente difundida no mundo antigo, né? A própria astrologia e todas essas práticas de adivinhação eram muito conhecidas, e aí no texto vocês veem que Deus está condenando então essa prática. Ezequiel 21:21. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada da entrada dos 2 caminhos para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar e examina o fígado. Olha, a questão novamente do fígado que eu citei para vocês. Vejam que desde a antiguidade essa é uma prática desenvolvida, né? Para quê? Para saber o futuro. Se consultava para saber se deveriam fazer uma guerra, se deveriam investir sobre um outro reino, uma prática como essa, né? Ok. A última referência, Atos 13:6, nós já lemos há pouco, é a referente lá ao mago Elimas, né, no Novo Testamento. Então veja bem que a Bíblia ela condena a prática da adivinhação, que tem sido também uma prática largamente utilizada nos dias de hoje, e às vezes até no meio do povo de Deus. E isso é preocupante, né? É preocupante, porque uma coisa é o profeta no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo Testamento, ou alguém que utiliza, Deus pode utilizar para aplicar, para apresentar a sua palavra. Outra coisa são essas profetadas que andam acontecendo aí em muitas igrejas, onde o profeta acerta 50% das profecias e erra 50% das profecias. O profeta bíblico não é errado, né? Então isso não é profecia, isso é adivinhação. E mesmo no nosso meio nós devemos tomar cuidado com a adivinhação. Por exemplo, nós temos muitos conhecidos em Brasília. Em Brasília isso é largamente disseminado, irmãos. Largamente disseminado. Lá existem as igrejas, os pastores e tal, mas cada uma daquelas igrejas tem 2, 3, 4, 5 profetisas. Profetisas entre aspas. E é muito comum que no domingo os irmãos vão para a igreja, o pastor pregando, mas durante a semana eles vão se consultar lá com as profetisas. Tem fila, igual nos centros de macumba, nas cartomantes. A mesma prática da cartomante elas fazem em relação às profetisas da igreja. E vão lá, colocam uma situação e a irmã então vai ter que dar uma palavra sobre aquilo. E eles acreditam que Deus está falando ali, adivinhando algo sobre o futuro, né? Nós conhecemos alguém bem próximo que frequenta esses ambientes lá em Brasília. Então, essa prática de adivinhação pode acontecer até no meio do povo de Deus, e nós devemos tomar cuidado, porque a Bíblia condena a adivinhação. Em quarto lugar, a prática dos encantamentos e simpatias. Isso é terrível no Brasil, né? Não sei se vocês conhecem de onde vem a expressão encantamento, né? Homero escreveu uma obra chamada Odisseia, lá na Grécia Antiga, e naquela obra onde ele relata os feitos de Odisseu, né, que foi pelo mundo, ele era um demiurgo, filho dos deuses e dos homens, ele começou a fazer várias coisas. Ele certa vez estava no mar e ele ouviu o canto e ele ficou encantado. É daí que vem a expressão encantamento, né? De que existe um poder sobrenatural capaz de me encantar e me fazer aquilo que ele queria. Vocês se lembram do que aconteceu lá no barco de Odisseu? Quando eles ouviram o canto das sereias, que era lindo, eles começaram a se jogar no mar e morreram afogados. Então essa é a ideia de encantamento. Em Belém do Pará, irmãos, é a terra do encantamento. É a terra do encantamento, galera, né? Na faculdade foi muito bom, porque eu fiz uma matéria de antropologia com uma doutora lá em discutir a questão da questão religiosa, e principalmente nesse tipo de religião. Foi muito interessante para mim que eu pude conhecer determinados fundamentos do encantamento, né? Então o boto, por exemplo, a história do boto é uma história de encantamento. Eles acreditam que existe o boto, em determinado dia de lua cheia, não é lua cheia, né, se não me engano, o boto então se transforma num homem muito bonito que vai, e ele encanta uma moça, e aquela moça então desse relacionamento vai ficar grávida, né? Era uma tentativa de explicar a gravidez das mulheres sem filhos. E se criou essa ideia do encantamento do boto. E assim como existe o encantamento do boto, existem vários outros encantamentos na Amazônia, né? O povo lá, irmãos, acredita piamente nisso. É incrível como eles acreditam. E eles vão lá naquelas mães de santos, vão naquelas benzedeiras e tal, para quebrar os encantamentos e tal. E é uma prática largamente desenvolvida. E a prática da simpatia, desenvolvida de norte a sul do Brasil, né? Fazer simpatia. Então você coloca lá, dá 3 saltinhos e tal, no dia tal, com o santo na mão de cabeça para baixo, e você vai casar. Isso é simpatia. Isso é uma espécie de feitiçaria também, né?